fácil aprendizagem da ciência do plasma. Aula número 2. Parte 1. Atividades atuais da Fundação CASH e desenvolvimentos na agricultura. Bem-vindos novamente à aula de número 2 do Fácil Aprendizagem da Ciência do Plasma. Esperamos que você tenha tido a oportunidade de ponderar sobre tudo que foi apresentado na aula 1. A estrutura das aulas será em duas partes. Na primeira parte, vamos atualizar você sobre os desenvolvimentos atuais da Fundação CASH, para que você entenda que estas coisas incríveis que você está vendo e ouvindo não são imaginação. Elas estão na realidade acontecendo, agora mesmo, em nosso mundo. E que você faz parte desse processo. Incluídas nisso estarão diferentes aplicações fáceis e práticas de como você pode usar a tecnologia do plasma e ganhos em sua vida diária. A segunda parte se concentrará em ajudá-lo a entender como o plasma funciona e preencher as lacunas de nosso conhecimento sobre o universo, que nossa ciência moderna ainda não alcançou. Para que isso aconteça, precisamos de algum tipo de interação entre os apresentadores e os ouvintes. Um fluxo circular entre aqueles que estão compartilhando o conhecimento e aqueles que o estão recebendo, para que possam compartilhá-lo ainda mais. A estrutura descobriremos de fato, como o universo funciona, o que chamamos de magnético e gravitacional. Como não estamos ensinando pessoalmente, isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Essa interação fica mais complicada. Mas vamos encontrar uma maneira, onde pelo menos quando você tiver uma pergunta ou quiser compartilhar algo, nós vamos dar a você um local para você escrever. Portanto, esperamos que você faça um esforço para se envolver mais com esses ensinamentos. Tenha em mente que esta nova era da ciência e do conhecimento universal que está se abrindo requer uma nova maneira de ensinar e aprender, diferente da maneira tradicional de memorizar fatos e figuras que são frias e têm muito pouca relação com nossas vidas e nossos corações. É aqui que a ciência do plasma é muito, muito diferente. Podemos nos surpreender ao descobrir que já estamos intimamente ligados ao plasma sem sequer sabermos disso. Bom, esta semana vamos discutir um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil, na parte de agricultura. Entretanto, antes de começarmos, devemos dar um pouco de contexto a vocês sobre como funciona o plasma na agricultura. Primeiramente, aqui vai o nosso agradecimento a Jim McDonald, o chefe da Fundação CASH na Austrália. Ele nos deixou ler seu novo livro, O Futuro da Agricultura, que vocês podem ver a capa do livro aqui na tela, para nos ajudar a obter algum material de apoio. Cobriremos isso em detalhes em ensinamentos posteriores. Nossos cientistas não estão absolutamente certos de como a matéria do planeta foi formada, mas alguns pensam que os detritos que flutuam ao redor do espaço foram atraídos pelo campo gravitacional da Terra e começaram a se acumular ao longo de milhões de anos. Na ciência do plasma, entendemos agora que a matéria é criada a partir da interação dos campos plasmáticos entre o Sol e a Terra. Por agora não vamos falar sobre inércia e essas coisas, mas apenas que os campos diminuíram sua velocidade suficiente e perderam energia suficiente, que assim começaram a se manifestar como elementos plasmáticos. Lembre-se do último ensinamento, que quando os campos encontram um parceiro para dançar, e eles realmente gostam de dançar um com o outro, então eles podem formar um plasma. Estes plasmas podem mais tarde se tornar matéria na atmosfera superior, algo como nanopartículas. Não podem ser vistas a olho nu, e então descem à Terra na chuva. Se isto for verdade, então será uma enorme mudança na maneira como olhamos para a vida neste planeta. Por exemplo, não precisamos extrair minerais para criar fertilizantes químicos, para colocar nas plantas para que elas cresçam. Não seria fantástico isso? Por que não aprendemos quais campos de força precisamos para criarmos os nutrientes necessários e depois aplicarmos os campos diretamente na própria planta? Bom, alguns novos desenvolvimentos são que os nossos cientistas descobriram recentemente nanopartículas em toda a atmosfera e eles pensam de fato que isso se deve à poluição.
Mas o Sr. Cash explicou que é assim que o estado da matéria é formado em nosso planeta. A matéria é criada na atmosfera superior através de interações de campo e literalmente chove no planeta. Como você pode ver aqui nessa imagem que representa muito bem o que a gente falou aqui, né? Esta é uma forma de como o conhecimento vai nos ajudar. Outra maneira é aprender como as plantas realmente se alimentam. Isto é muito para ser colocado de uma só vez, mas vamos correr o risco e dizer mesmo assim. Eles nos dizem que as plantas recebem os minerais, nutrientes e água por suas raízes através de um processo chamado osmose. Isso significa que fomos ensinados a acreditar que através desse processo mágico, as moléculas e elementos, na verdade, atravessam para dentro das plantas. E para tornar essa teoria ainda mais convincente, dizem que existem estas tais pequenas portas que se abrem e fecham. Eu sempre me perguntei por que ninguém até hoje conseguiu ou foi capaz de mostrar essas portas misteriosas. O que estamos descobrindo através da ciência do plasma é que nenhum tipo de estado material nunca atravessou para dentro da planta, mas sim o campo de força magnético gravitacional do elemento que atravessa. E o estado da matéria é manifestado dentro da planta, se ela tiver a necessidade disso. Então o que acontece é exatamente isso. O campo de força magnético gravitacional do elemento que atravessa, não a matéria que atravessa para a planta. Não é fantástico isso? Então, caso contrário, os campos permanecem apenas como campos para outro lugar. A planta só receberá o que precisa para viver, de acordo com sua emoção. Agora, eu chutei de bate-pronto, como a gente fala no futebol, né? Eu disse emoção. Oh, meu Deus. Isso é um grande não no conhecimento atual, né? Você nunca deve mencionar emoção no que chamamos de ciência. Mas ela tinha que ser colocada em algum lugar, então eles esconderam em um lugar chamado psicologia. Mas você sabe, os principais cientistas não gostam de levar a psicologia muito a sério. Como eu disse, é muita coisa para absorvermos. Mas e se isso desencadear algo dentro de você? E se você ficar realmente curioso e começar a fazer perguntas? Isso é realmente verdade? Poderia ser? A ciência é realmente assim tão fácil? Sem fórmulas matemáticas para se descobrir? Isso depende realmente de você. Ninguém pode impedi-lo de aprender, exceto aquela pequena voz dentro de você que diz: não, você não é bom o suficiente, deixe isso para os especialistas. Outros podem fazer isso, mas eu não. Então por que não falamos para essas vozes o seguinte? Todos nós falamos para essa voz o seguinte: adeus. Agora, vamos ver o que as pessoas fizeram e suas experiências reais de vida aqui no Brasil com o plasma na agricultura. Quando você vir esses testemunhos extraordinários, ao invés de apenas dizer "Uau!", tenha em mente o que estávamos falando. Isto é uma ciência, não um show de mágica. E você pode aprender como ela funciona. Bom, os seguintes buscadores de conhecimento decidiram tentar usar a água de plasma do gancho do copo da vida número 1 em suas plantas. Ele mostrou que também funciona muito bem nas plantas. Isso poderia ser devido à placa de zinco e à bobina revestida de nano, que são as condições plasmáticas para a fabricação de gãs de CO2 e ZNO. Foi observado que através do uso desta água, há uma melhora significativa no crescimento, vitalidade e enraizamento das plantas. Bom, vamos para o nosso primeiro caso, que é um caso de reversão de transgênico, muito interessante, da Daiane. Então, a Daiane é uma buscadora de conhecimento que também é engenheira agrícola e estudou irrigação na área do submédio de São Francisco. Ela usou água de gancho do copo da vida número 1 nos mamões transgênicos. Isso significa que a espécie de mamão foi geneticamente modificada para ser menor em tamanho, de modo a aumentar seu valor de aceitação no mercado. As condições anteriores à borrifação dos mamões eram as de uma fruta de muito baixa qualidade, baixo teor de açúcar,
textura interna fibrosa, curta vida útil e seu tamanho era menor do que 12 centímetros. Resultados: após o uso da água de plasma Gans, verificou-se que as plantas tinham excelente teor de açúcar, alta produtividade e o tamanho dos frutos aumentou para mais de 30 centímetros. O resultado muito interessante foi mais uma prova de que o que o Sr. Cash nos ensinou anos atrás realmente está correto. Aparentemente, a fruta foi restaurada ao seu estado original antes da modificação genética acontecer. Então, a modificação genética foi para tornar o fruto menor, e agora, após o uso da água de Gans, o mamão voltou ao seu tamanho original de 30 centímetros. Não é incrível isso? O método utilizado foi o seguinte: os mamões foram borrifados com a água do copo da vida número 1, diluída em água normal na proporção de 1:3, ou 100 ml de água de Gans para 300 ml de água normal. Foi feita a borrifação 3 vezes por semana. Aqui nessa foto a gente pode ver, fantástico, os dois mamões, um do lado do outro, né? Do lado esquerdo nós temos um mamão com a modificação transgênico, né? Vamos dizer assim, sem água de Gans, que é o menor, que vocês podem ver do seu lado esquerdo, medindo cerca de 12 centímetros. Do lado direito, após a borrifação da água de Gans, o mamão voltou ao tamanho original dele de 30 centímetros. Fantástico isso. Bom, Daiane tem mais um experimento, que é um experimento com tomate, né? A Daiane, ela sempre teve um problema com seus tomates, que ficavam infestados com uma praga, um pequeno bicho, né, que perfura o tomate. No Brasil eles são chamados de broca do tomateiro. Ela decidiu fazer o mesmo método de experimentação que fez com o mamão. Ela diluiu a água de Gans do copo da vida número 1 em uma proporção de 1:3 e os borrifou 3 vezes por semana. Ela teve resultados surpreendentes. A fruta aumentou em qualidade e tamanho. Não apenas isso, mas a pele externa do tomate desenvolveu uma resistência para que as brocas do tomateiro não pudessem causar nenhum dano interno no tomate. E a estrutura interna da fruta era firme e tinha um tempo de armazenamento muito mais longo em geladeira, de mais de 20 dias, sem perder sua qualidade. Aqui a gente pode ver umas fotos dos tomates, né? Na figura 2.1, tomate sem água de Gans e com a doença da broca do tomateiro, que você pode ver o estado dele, principalmente por fora, essas manchas brancas, né? E alguns buraquinhos no tomate, também alguns furos, que vocês podem reparar. E na figura 2.2, como esses tomates estão bonitos e suculentos, né? Esses tomates foram borrifados com água de Gans e não tem nenhuma doença, como vocês podem ver. Bom, vamos para o nosso caso número 2. Tânia com as orquídeas e rosas do deserto. Outra buscadora de conhecimento chamada Tânia fez algumas experiências com orquídeas e rosas do deserto. As orquídeas haviam se degradado em um estado muito enfraquecido. As folhas estavam secando e caindo. Estavam em estado tão ruim que seu filho havia decidido jogá-las fora. Mas então, no dia 12 de fevereiro de 2021, ela teve a ideia de tentar ressuscitá-las com a água de Gans do copo da vida. Ela removeu as folhas velhas e secas e começou a tratá-las com a água de Gans do copo da vida número 1. Ela começou molhando bastante a orquídea com água normal no primeiro dia, mas depois decidiu usar a água de Gans 3 vezes ao dia. Em apenas 3 dias, a orquídea começou a voltar à vida. Como vocês podem ver nessa foto, nesse slide. Na figura 3.1, você pode ver que a imagem de cima do dia 12 de fevereiro de 2021, né, no lado esquerdo da imagem você pode ver as folhas murchas, né, e a imagem de baixo, no dia 15 de fevereiro, 3 dias depois, você pode ver as folhas ficando mais verdes e voltando à vida. Né, a figura 3.2, a imagem à esquerda é do dia 12 de fevereiro de 2021. Você pode ver as orquídeas murchas, né? E a imagem à direita do dia 17 de fevereiro. Após 5 dias, a orquídea voltou à vida e as folhas estão mais verdes e cheias, como vocês podem ver. E já nascendo um pequeno broto, como mostra a seta, na imagem do lado direito. Bom, a Tânia também tinha rosas do deserto. Essas rosas não se recuperavam nem mesmo depois de mudar o solo e tentar outras coisas em 2019.
Na foto você vai ver que ainda em agosto de 2020 elas estavam em estado muito ruim. Então, em fevereiro de 2021, a Tânia começou a borrifá-las uma vez por dia, com a água de ganho do copo da vida número 1. E dentro de pouco tempo, você pode ver na foto da figura 4 que elas se tornaram lindas e totalmente vivas. Aqui você pode ver a figura que a gente estava comentando, número 4, né? A imagem superior, à esquerda, agosto de 2020, as rosas estão totalmente depauperadas e você pode perceber também uma cor amarelada no caule e quase morta. E a imagem superior à direita, de fevereiro de 2021, as rosas se recuperaram completamente após o uso da água de ganho do copo da vida número 1, e embaixo você vê elas lindas florescendo. Muito legal. Bom, vamos para o caso número 3. Imersão das sementes em água de ganho. Uma buscadora de conhecimento fez uma experiência mergulhando sementes de feijão com a água de ganho do copo da vida número 1 e água normal. Ambas as sementes foram colocadas em um pedaço de algodão embebido em água. Elas foram iniciadas no mesmo dia e hora. É quase inacreditável, mas as sementes imersas em ganhos começaram a brotar no primeiro dia e a crescer raízes até a manhã do terceiro dia, enquanto as sementes imersas em água comum ainda nem haviam brotado ainda. Como vocês podem ver na imagem, aqui na figura 5.1, né, no lado esquerdo, semente imersa em água de ganho. Do lado direito, a semente imersa em água normal. Primeira imagem foi dia 29 de novembro, né? Semente com água de ganho já brotando, como vocês podem ver na imagem, mas a semente com água normal não brotando, né? Então, no dia seguinte, dia 30 de novembro, o mesmo acontecendo, né? Na figura 5.2, você pode ver 3 dias depois, em 1º de dezembro, do lado esquerdo, a semente imersa em água de ganho do copo da vida número 1 já está crescendo, como você pode ver, já está começando a criar raízes, inclusive. Enquanto do lado esquerdo a semente com água normal ainda nem brotou ainda. Né? Então na manhã de 1º de dezembro a semente com água de ganho já está crescendo, mas a outra ainda não germinou. Né? Então é fantástico esse experimento. Né? Caso número 4, né? Nós temos o caso de frascos preenchidos com ganhos colocados em vasos de plantas, que nós chamamos de alface voltando à vida. Né? São pequenos frascos de plásticos com ganhos de CO2 foram colocados no solo de uma planta de alface moribunda, como vocês podem ver na imagem. E após algum tempo, ela foi totalmente restaurada. Vocês podem ver na figura número 6 aqui, na sua tela, que a imagem à esquerda, alface em péssimo estado, murcho, né? Quase praticamente morto. Né? Você vê que ele está verde ainda, está, vamos dizer assim, em estágio quase de morte. E a imagem à direita, a alface com os pequenos frascos preenchidos com ganhos de CO2 colocados no solo próximo à alface. Né? E aí você vê a alface completamente recuperada e cheia de vida. Caso número 5. Ganho de CO2 na formação estelar. Campos trazem árvore de volta à vida. Um buscador de conhecimento da região de Porteirinha, norte do estado de Minas Gerais, ele queria testar e ver se a formação estelar ensinada pelo Sr. Cash realmente funcionaria. Então ele decidiu experimentá-la em uma de suas árvores que estava morrendo. Esperamos poder ensinar sobre formação estelar mais adiante, por isso continue acompanhando nossas aulas. Mas em geral, você pode colocar seus ganhos em recipientes, melhor se forem em esferas, na forma de uma pirâmide, com 3 esferas formando uma base e uma acima da base. Se as condições estiverem corretas, o fluxo dos campos criará o que é conhecido como um plasma livre no centro. Aqui é onde sua intenção e emoção desempenham um papel importante quanto ao tipo de campos que saem para o ambiente. Há muito a explicar, mas por enquanto podemos dizer que a formação estelar é uma ferramenta muito poderosa para trazer equilíbrio ao meio ambiente. Elas também podem ser usadas para criar o tipo certo de campos para que as plantas possam prosperar. Bom, como neste exemplo, né, que uma árvore morta foi trazida de volta à vida.
Esta formação estelar ela foi feita usando cerca de 5 a 10 ml de gás de CO2 em cada recipiente e complementada com água do rio. Um pouco de aminoácido que havia sido coletado do topo da água salgada durante o processo de produção do gás e havia sido colocado de lado, separado. Este é um bom exemplo de quando adicionar o aminoácido de volta ao seu gás. E aqui a gente pode ver as imagens, né? A árvore morta ao lado esquerdo, que aí foram colocados recipientes com gás e uma formação estelar, como você pode ver, os 3 na base e um gás no topo, acima. E do lado direito, algumas semanas depois, você pode ver como as folhas estão crescendo lindas, né? Caso número 6. Gás em formação estelar em uma árvore aroeira. O amor adiciona a força do campo. Outro exemplo de utilização da formação estelar foi feito para recuperar uma árvore aroeira, que durante muito tempo não conseguiu se recuperar, mesmo em períodos de chuva. Foram colocadas garrafas plásticas com diferentes proporções de gás do copo da vida número 1. Os 3 recipientes na base inferior foram feitos com diferentes proporções de volume: B1, 12%, B2, 6%, B3, 3%. No recipiente superior, 6%. Este gradiente de campo de força criou um fluxo particular dos campos. O buscador de conhecimento ele tinha uma intenção muito profunda de ajudar esta árvore, derramando seu amor nela. E isto você pode sentir na última imagem, sua recuperação total. Este é um exemplo perfeito de como, quando o poder do nosso próprio plasma é adicionado ao conhecimento do universo, então ambos se tornam uma grande força de transformação e mudança. Então, nessa figura, nessa imagem, é muito interessante ver a evolução dessa árvore, né? No lado esquerdo você pode ver a imagem dela em setembro de 2020, né, com pequenas folhas apenas. Em outubro, a evolução dela com mais folhas. Apenas um mês depois, né, do uso da formação estelar. E no lado direito, ela em janeiro de 2021, completamente recuperada. Linda, né? Muito legal. Muito bonito isso. Então aqui vamos falar sobre algumas diretrizes para o uso da água de gás em casa. Esse conhecimento é tão vasto que é difícil falar sobre ele de uma maneira simplificada. E não é agradável sugerir que você faça coisas sem saber o porquê e como funciona. Portanto, antes de discutir sobre como usar a água de plasma em casa, devemos explicar um pouco sobre isto para que você entenda melhor. Sei que muitas ideias novas surgiram hoje, e esta é a parte excitante da ciência. A aventura nunca termina. O Sr. Cash começou a nos ensinar sobre os gás usando a caixa de gás de CO2. Ela tem uma placa de zinco, em estado de matéria, e uma placa de cobre nano-revestida, conectada com uma luz de LED e cheia de água salgada. Estamos agora descobrindo que havia uma razão muito específica para ele ter escolhido esse caminho. Acaba sendo uma imitação de como funcionam as folhas das plantas. O lado superior brilhante da folha é como a placa de cobre nano-revestida, e o lado inferior é como a placa de zinco, e entre esses dois lados aparece o CO2, não apenas na caixa, mas também dentro da folha. Esta é uma das razões pelas quais o CO2 é tão eficaz e essencial no trabalho com a agricultura. Ele é conhecido como um conversor. Ele converte os campos, o que é necessário para as plantas, e depois é adicionado a seiva que o leva em torno das plantas. E lembre-se, o copo da vida número 1 tem muito CO2. Acho que seria uma ideia muito boa para aqueles interessados na agricultura fazer sua própria caixa de gás de CO2. É muito fácil de fazer e não se esqueça de recolher o aminoácido que se forma no topo, como um óleo. Separe-o em um pequeno frasco de vidro. Para maiores informações sobre como fazer sua caixa de gás de CO2, acesse o site KFWiki e digite na área de busca gás de CO2. Você vai achar rapidamente. O primeiro link vai ser ensinando passo a passo como fazer sua caixa de gás de CO2. Vai estar em inglês, mas você pode colocar no Google que ele vai traduzir para português. Tem essa opção nesse site, tá ok? É muito simples.
Mas por enquanto você pode começar a experimentar usando o gancho do copo da vida e a água desse gancho. Então, para começar, se você pegar o gancho de CO2 ou o gancho do copo da vida número 1 e colocar ao redor da planta, você acaba criando uma cúpula de plasma ao redor dela. Dentro dessa cúpula, a planta fica muito feliz, pois pode muito facilmente obter o que precisa dos campos. Ao invés de despejar os ganchos na terra, você pode colocar os ganchos em recipientes como bolas de plásticos, bolas de ping-pong, por exemplo, frascos de plásticos ou tubos de plásticos. Você pode formar um anel ao redor da planta, como a gente viu no experimento do alface, por exemplo. A decisão é sua. Use sua imaginação. Quando você experimentar, tente tirar fotos antes e depois e mantenha um registro do que você faz para que possa compartilhá-los mais tarde com outros. A segunda maneira fácil, como lemos nos estudos de caso, é borrifar as folhas e as plantas com água de gancho. Alguns usam uma proporção de 1:3 e alguns borrifam 3 vezes. Cabe a você experimentar e depois compartilhar com todos nós. Estas são as principais maneiras de usar o gancho e há algumas outras variações também. Bom, aqui a gente vai fazer um resumo de como usar os ganchos nas plantas. Primeiro, colocando gancho ou água de gancho em recipientes ao redor das plantas, em vaso ou jardim para criar uma cúpula de plasma de CO2. O ZNO também é bom, porque satisfaz a emoção da planta. Segundo, pode ser borrifando as folhas e plantas com água de gancho. Terceiro, colocando bolas de gancho ao redor de todo o jardim. Quarto, enchendo os tubos de plástico com diferentes ganchos e fazendo um círculo ao redor da planta. Quinto, despejando ganchos em rios, lagos e oceanos. Parte 2. Ensinamento sobre o plasma. Bom, primeiramente gostaríamos de informá-los que estes ensinamentos não são ensinamentos certificados pela Fundação Cash. Eles são apenas um entendimento próprio que está sendo compartilhado pelos buscadores de conhecimento. Por favor, não memorize, mas pondere. Bom, espero que todos vocês tenham tido a oportunidade de ponderarem sobre o ensinamento da semana passada, mantendo ele um pouco no plano de fundo de sua mente, enquanto vocês faziam outras coisas no seu dia a dia. Basicamente, falamos sobre os campos que se unem, atraídos por um denominador comum. O Sr. Cash fala sobre isso como tendo um campo de força semelhante. E nos referimos a isso como tendo sentimentos e emoções semelhantes com o outro. A interação então ocorre, e se a dança for suficientemente forte, ela leva a um equilíbrio dos campos de força magnético e gravitacional, e assim um plasma é formado. Quando o plasma se forma, então há um flash de luz, e como vimos no vídeo da semana passada, os campos de força magnético e gravitacional começam a circular e temos uma entidade, conhecida como um plasma. Vamos ver isto novamente? Agora, uma coisa que você pode estar se perguntando é: de onde vieram estes raios e os campos magnéticos para começo de história? Esta é uma pergunta muito interessante e que tem criado muita divisão e conflito no mundo. Na sociedade moderna, deixamos para a liberdade do indivíduo para responder este questionamento. É como a galinha ou o ovo, né? Quem veio primeiro? Será que um criador criou tudo ou tudo saiu do vazio? Ou ambas as possibilidades são possíveis, dependendo de uma perspectiva? Não vamos deixar que esse tópico nos impeça de adquirir mais conhecimento. À medida que aprendemos mais, estes tipos de perguntas são respondidas por si mesmo. Quando se começa a subir uma montanha, na base não se vê muito, e pode-se pensar que,
Isso é tudo que existe aqui. Mas quando você sobe cada vez mais alto, você começa a ver coisas que você nunca poderia imaginar que existiam. À medida que nos aproximamos desta nova ciência, por que não tentamos ficar abertos para o desconhecido? Então a aventura da vida se desenrolará e será uma grande alegria acordar pela manhã e pensar: que coisas novas descobrirei hoje? O conceito para a lição de hoje é: todo plasma tem campos magnéticos e gravitacionais. Você pega apenas o que precisa e dá o que não precisa. Magnético significa dar ou compartilhar, e gravitacional significa receber ou acumular. Isso pode parecer fácil de entender no início, mas quando você começa a pensar nisso, é bastante difícil de compreender, especialmente se você foi ensinado inconscientemente que quando você dá, você perde. Esta ideia de perder acontece principalmente nas sociedades capitalistas do hemisfério ocidental, e onde sua influência se estende. As sociedades orientais tinham a compreensão de que quando você dá, você está realmente se beneficiando, acumulando virtude, ou alguns chamariam isso de um bom karma. Agora temos que ir além de nossos filtros e tentar olhar para isso do ponto de vista da ciência do plasma. Nos acostumamos a pegar mais do que precisamos no momento e armazenar tais coisas para quando pudéssemos precisar daquilo. Esse hábito mental e emocional cria uma espécie de bloqueio e temos uma sensação de segurança ao saber que temos o suficiente para mais tarde. Se soubéssemos que poderíamos criar tudo o que precisássemos no ponto de necessidade a partir dos campos, então, será que haveria um medo pela sobrevivência? Haveria necessidade de matar alguém para conseguir o que tem? Você vê? Esse é um jogo totalmente novo. No outro extremo, fomos ensinados que só se deve dar e que é egoísta pegar algo, e há um leve sentimento de culpa quando se recebe algo. Quando as pessoas falam, por exemplo, de Madre Teresa, elas ensinou que ela era uma grande doadora e não aceitava nada de volta. Talvez o que ela recebeu de volta não tenha sido perceptível. Pensamos em todos os raios que saem do sol, mas não percebemos todos os campos que estão voltando para dentro. Quando vejo vídeos de Madre Teresa, eu sinto uma presença e amor saindo dela, mas nunca parei para pensar que também sinto um grande amor por ela e que o sentimento que tenho por ela é magnético, o que significa amor direcionado ao plasma dela. Portanto, é uma circulação, não é um caminho de mão única. Um caminho de mão única é um beco sem saída e provavelmente não existe. Quando tentamos aprender a dar sem esperar receber nada de volta, começamos como um conceito apenas mental, um desejo de ser assim. Quando este conceito amadurece e ocorre uma mudança interior em nosso ser, então é algo que está lá, espontaneamente. Você percebe isso, mas não pensa em fazer isso. São as outras pessoas que desejam ser assim. São elas que dizem: "Oh, assim, assim, apenas dá e não espera nada em troca." Para aquele que se senta consigo mesmo, esse tipo de pensamento nunca entra em sua mente. Quando você dá, você recebe de volta, para que você possa dar mais. É um ciclo que cresce cada vez mais, assim como o universo. Sabemos disso quando amamos alguém, e eles nos amam de volta. Então nós, por nossa vez, os amamos ainda mais. Agora pode acontecer que no processo de receber, uma pessoa possa começar a segurar o que ela está recebendo. Se, por exemplo, existem feridas psicológicas da infância que não foram tratadas ou são fortemente negadas, um pensamento inconsciente pode entrar em sua cabeça, que é: "Oh, eu tenho algo." Nesse caso, pode haver uma tendência a se agarrar e se acumular. Isto faria uma pessoa mais gravitacional. Ou alguém pode erroneamente acreditar que por estar recebendo amor de fora que agora eu tenho o direito de existir. Isto se chama confirmação da existência. Quando você se conhece de dentro, não precisa de confirmação de fora.
Estes são diferentes tipos de bloqueios que trazem desequilíbrios ao fluxo dos campos magnético e gravitacional. Com o tempo, todos os campos magnético e gravitacional terão que ser reequilibrados. Quando entendermos isso, então, ao invés de sermos vítimas das circunstâncias de nossas vidas, podemos nos tornar co-criadores. Esta é a beleza da abertura para o conhecimento da criação. Portanto, para resumir, pegamos apenas o que precisamos, não mais. Nada de armazenar para o dia chuvoso. Sem medo de não ter o suficiente ou de perder algo. E nós damos o que não precisamos. Nos Estados Unidos, eles têm algo chamado de venda de garagem, né, onde se vende o que não se precisa. Isso não vai servir mais. Largamos isto agora, sem medo de perda e com amor, que outro ser se beneficiará com isso. E com o contentamento e alegria de fazer parte do equilíbrio do universo. Conclusão. Esperamos que tenham gostado do ensinamento de hoje e que estejam começando a pensar um pouco mais sobre o mundo em que vivemos e como ele poderia ser. Ao revisar os ensinamentos, escreva perguntas ou comentários sobre o que sentiu ou quaisquer dúvidas que possa ter. Por enquanto, escreva essas perguntas e encontraremos uma maneira de abrir um canal de comunicação. Obrigado por sua participação.